Desde a inauguração do estádio do Corinthians em 2014, o São Paulo nunca havia chegado a um confronto com tanta moral. Eu mesmo nunca tinha apostado numa vitória do São Paulo e dessa vez apostei e me dei mal. Mas em clássico tudo pode acontecer mesmo e aconteceu. Ontem no Mesa Redonda a gente fez uma cobertura especial desse jogo. O Chico falou de encaixe de treinador e time, e tem jogos também, tem times que não se encaixam com o futebol do outro. O que aconteceu com o São Paulo? Por exemplo, os times do Guardiola normalmente quando enfrentam os times do Klopp se desencaixam também. Desencaixam. Enfim, é medo, não rola. tremeu? Não, é uma maneira, você tem estratégias de jogo, né? O São Paulo, ele joga povoando o campo inimigo, ele joga praticamente 10 jogadores no campo adversário e o Ficou Mancini... aberto aí. E o Mancini, esperto que foi, fechou o time, deixou um jogador como o Cantígio, que tem um ótimo passe para fazer o lançamento para quebrar as linhas. E aí enfiou a bola. Botou o jogador em velocidade, na verdade quem partiu em velocidade não foi nem o Léo Natel, foi o Otero, mas o Léo Natel poderia ter aberto o placar. E o Corinthians foi mais objetivo, digamos assim, então, fruto de uma estratégia. Isso aí. Fruto de uma estratégia. Isso não significa que o trabalho do Fernando Diniz seja ruim, nada a ver, muito pelo contrário. Mas a estratégia que ele adotou foi errada. Mas então. é a estratégia que vem vencendo durante todo esse período. Mas quer dizer, não o São Paulo venceu tem quem tinha que vencer. O São Paulo... Não, mas não é. Esse é um jogo só, gente. Esse é um jogo. Um jogo de 38. O jogo, Celso. Esse jogo é importante. Não é. Isso é... Jogo. Não é um jogo. Vai falar que isso é um jogo, Celso. Gente, isso é pro torcedor, isso é para quem gosta. Na verdade, na computação do campeonato, na matemática do campeonato, são 3 pontos, é mais um jogo. Perdeu 3 pontos. Sim, perdeu 3 pontos, mas tinha 7 de vantagem sobre o segundo colocado, agora tem 4. Continua com gordura para queimar. São Paulo é o time que menos perdeu no campeonato, sabe? E outra coisa, todos os favoritos vão tropeçar. Vou repetir aqui, o Atlético Mineiro tropeçou diante do Sport. Perdeu do Santos num time remendado. Flamengo empatou com o Atlético Goianiense, empatou com o Red Bull Bragantino. Perdeu, aliás, empatou. Enfim, são circunstâncias, não dá, são 38 rodadas. É um campeonato muito longo. Você jogando domingo e quarta, você vai ter realmente altos e baixos. E ontem encaixou o jogo do Corinthians contra o São Paulo. Simples assim. Olha, não é nenhuma tragédia. Não dá para ver essa derrota com catastrofismo. Olha, mesmo. eu vejo aí duas coisas. Primeiro, o meu campo de São Paulo, que é com o Luan, o Daniel Alves, o Sário e o Igor Gomes, tem ganhado jogos para o São Paulo torto à direita. Eles funcionam. E o Reinaldo pela esquerda. O Juan Fran a gente nem conta, porque ele quase nem desce para apoiar. Na verdade, mas esses 4 têm ganhado jogos para o que aconteceu São então, Paulo. Chico? Aconteceu que o Mancini bloqueou os 4. Ele tirou os espaços desses 4. E eles não puderam chegar na área do Corinthians. Nossa, o Mancini essa que foi a grande sacada do Mancini, né? Nós vamos ver pela frente, depois nós vamos ver o bastidor do Corinthians e você vai ver que foi isso. Em segundo lugar, esse gol do Otero saiu porque o Volpi deu canto para o Otero chutar. O Otero, na verdade, ia cruzar para o Léo Natel. Se puder, você pode ver que por trás dá para ver isso aí. Por trás do gol dá para ver muito certinho. Como ele deu canto? Ele foi para o outro lado? Ele ficou muito para a direita e deu canto esquerdo. Ele pensou que... tá vendo? Percebe bem, ó. Ele entra e ele percebe o canto esquerdo vazio e chuta. Verdade. Ele está mais para a direita do que para a esquerda. É o canto direito. Ele está mal colocado, na verdade. Está mais para a esquerda do que para a direita. Exatamente. Agora, por trás do gol, dá para ver direitinho. O Otero bate no gol porque ele vê o canto livre. E o Otero tem um chute preciso e ele não ia desperdiçar essa chance. Bola difícil. Olha aí, agora dá para ver certinho. Olha onde ele está, grudado na trave. Olha o cantão que ele deixou para o Otero chutar. Verdade. Então o Volpi falhou no gol. O Volpi. Falou no gol. O Otero é um jogador, assim, vamos dizer assim, já meio coroa, mas tem muito recurso técnico, entendeu? Então, foi a gota da água, né? Para o copo do São Paulo transbordar. Bom, muito bom, Chicão. Vamos lá falar com o Garrafa no CCT da Barra Funda. Ele traz para nós o que o Diniz falou dessa atuação do São Paulo, que foi bem abaixo do esperado, né, Garrafa? Boa noite. Boa noite, Michele, Celso, Chico. É como você disse, né? O São Paulo nunca teve a oportunidade tão grande, pelo momento, de quebrar o tabu de nunca ter vencido na Arena Itaquera. E isso acabou não acontecendo. O Chico e o Celso falaram muito sobre isso. Eu disse ontem no Mesa que o São Paulo
ele está no spa queimando a gordura dele. E quando o Celso fala que está a 4 pontos do Atlético, tá tudo certo. Não pode esquecer do Flamengo. O Flamengo está a 5 pontos do São Paulo com um jogo a menos. Quando o São Paulo tinha jogo a menos, todo mundo lembrava. Não podemos esquecer, o Flamengo está a 5. Teoricamente, se vence o compromisso com o Grêmio, a diferença já para o Flamengo é de 2 pontos. Não é? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas vamos ouvir, como você mesmo falou, o que o Diniz fez de avaliação depois dessa derrota, que era para continuar com essa gordura legal, né? Perdeu a gordura. O Diniz fala sobre os erros do São Paulo ontem. Eu acho que a equipe foi muito lenta, principalmente no primeiro tempo, particular, quando quebrava a linha de marcação do Corinthians e tinha chance de atacar, não aproveitava. Acabava fazendo um jogo de posse de bola só, que muito diferente do que a gente estava fazendo até então. E o Corinthians também fez uma marcação muito boa, teve mérito, mas a gente facilitou muito as ações do Corinthians, que o nosso jogo é muito mais acelerado do que foi hoje. Bom, eu e o diretor, Michele, nós separamos 2 lances para o Celso, para o Chico, para você aí, avaliarem do jogo de ontem. O primeiro deles é o gol do Corinthians, não é? O maior defeito do São Paulo, quando foi eliminado na Copa Sul-Americana, no Campeonato Paulista e também na Libertadores, era uma equipe que ia muito à frente e deixava muitos espaços atrás. Olhe como aconteceu o primeiro gol do Corinthians, a defesa do São Paulo toda aberta, escancarada, e resultou apenas em um único gol. O Corinthians teve ontem, só no primeiro tempo, pelo menos 4 chances claras de gol. Ontem o São Paulo mostrou muito, ficou muito exposto, como a gente está observando no lance do gol. Ó. Eu acho que vale aí uma avaliação do Chico, do Celso, porque não foi uma situação pontual. Ó. Olha só como está aberta a defesa do São Paulo. Foi quase que o jogo inteiro a defesa do São Paulo exposta, viu, Michele? Valeu, Osmar Garrafa. E que você... Tá certo, né? Mas assim, desculpa, Chico. Cadê a defesa do São Paulo? Ontem o Miller, no Mesa Redonda, falou uma coisa que ele tem razão. Ele é um ex-jogador, é um jogador brilhante. Está aqui comigo no Zap, Miller. Então, a gente tem que respeitar. Ele falou assim que o São Paulo entrou em campo com uma soberba e achando que ia resolver o jogo a qualquer momento. Quando o Corinthians entrou em campo com outra mentalidade. O São Paulo achava que o Corinthians ia ficar lá atrás, eles iam pressionar. Fazer o gol. E conseguir fazer o gol. E que se dane a defesa. E foi aí que o Corinthians pegou o São Paulo de calça curta. Então essa colocação do Garrafa, ela foi muito bem posta, porque foi exatamente isso que aconteceu. O São Paulo ia soberba, de achar que estava tudo ganho, que num lance o gol ia sair naturalmente. Quando, na verdade, não foi bem assim. E aí, Chicão? Com todo respeito ao Chico, ao Miller, que é boleiro... Miller, ele tá falando de você, Não, Miller. É sério, me permita... Miller, o Celso tá falando de você. Não, estou falando, mas estou falando de maneira muito respeitosa, sabe? Eu apenas discordo. Não vi soberba. São Paulo joga assim, gente, a temporada inteira. Raramente o São Paulo não está jogando no campo adversário. Mas aí tem que adotar a estratégia correta, ué. Mas não é correto. O São Paulo tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Vocês sabiam disso? A melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Menos contra o Corinthians, o time que menos gols tomou no Campeonato Brasileiro. Então não dá para você pegar uma situação isolada e criticar todo um trabalho por causa disso. O Neuer no Bayern já falhou saindo jogando, quer dizer, isso acontece, isso faz parte do jogo. O Atlético Mineiro também joga assim, ele vai lá, amassa o adversário inteiro, ataca, e fica um espaço e muitas vezes toma um gol. Quer dizer, quando você se propõe a atacar, você se expõe ao risco. Só que a sua chance de vencer ela é muito maior do que você perder. Foi isso que a gente viu ontem. Quantas derrotas o São Paulo tem no campeonato? Quantos chutes a gol o São Paulo fez Quantas derrotas? Mas ontem foi um jogo. Mas ontem foi um jogo específico. E por que o São Paulo não chutou a gol? Porque ontem não era dia. Tem o mérito do Corinthians que soube marcar bem, diminuir o espaço, ler a estratégia São Paulina. Tem dias que de noite assim mesmo que a coisa não rende. Você pode vir aqui um dia no programa e não está rendendo como rendeu no dia anterior. Estamos rendendo aqui todo dia. Isso faz parte. Muitas vezes você tem altos e baixos. Isso é normal. Isso é normal. Não dá para você fazer. Eu até concordo com você, mas veja bem, o Corinthians estava num dia inspirado. Além de estar coletivamente muito bem colocado no gramado, muito bem distribuído, os gringos do Corinthians fizeram a diferença. Sim. O Otero fez o gol,
o Cantígio fez o lançamento, o Casares jogando de meia esquerda. Há muito tempo que eu não vi um camisa 10 do Corinthians dar os passes que ele deu. Claro. Ele deu um passe para o Léo Natel fazer um gol, que o Léo Natel perdeu. Deu outro passe para o Camacho fazer o gol, quando saiu mal, né? O Volpi e acabou perdendo a bola pro Casares. Deu outro gol pro Cantígio desperdiçar. Então, eu preciso chamar o Garrafa não, aqui, e só para terminar meu raciocínio rapidamente, o São Paulo melhorou muito essa transição defensiva. É que ontem realmente o Otero saiu do campo de defesa do Corinthians, disparou. Desandou, empelotou mas o Mingau. Sabe quando empelota o Mingau de maisena? Bom, Garrafa, é o seguinte, você foi citado, você tem que mostrar mais um lance, não é isso? Se o Corinthians tivesse força ofensiva, poderia ser goleada. Você separou um lance pra gente? Eu quero que você fale, Garrafa. Fala aqui, porque o Celso Cardoso falou o seguinte, que é um jogo qualquer. É um jogo qualquer, um Corinthians e São Paulo? Na briga pelo título, é. Ah, para com claro, isso. São 3 é pontos. Um clássico. Garrafa, por favor, dá licença. Não, é um jogo que vale 3 pontos como qualquer outro, não é? Porque se tinha um jogo que o São Paulo podia entrar até, não, mas admitindo uma derrota, é o de quarta-feira contra o Atlético que briga pelo título. Contra o Corinthians, no meu entendimento, São Paulo tinha a obrigação de fazer a vitória para chegar com uma vantagem e até poder perder para o Atlético. Agora a pressão aumenta demais para a próxima quarta-feira. A vantagem que era de 7 para o Galo, se perde para o Galo por ter perdido para o Corinthians, essa vantagem cai para 1 ponto. Em 4 dias você sai de 7 para 1, imagina o peso que não vem para o lado de cá. E outra coisa, o Celso falou a respeito do São Paulo ficar exposto porque ele amassa o adversário. Ontem eu acho que não foi isso não. Ontem o São Paulo foi exposto e quem foi amassado foi o São Paulo, no jogo de ontem. O São Paulo teve posse de bola, mas teve uma única chance de gol na batida de falta. O Corinthians no primeiro tempo podia ter levado por 3-0 se tivesse atacantes competentes. E outra coisa, o São Paulo foi eliminado em competições anteriores, Libertadores, Campeonato Paulista, Sul-Americana, por quê? Porque aquela forma de jogar, sai com bola e tal. Olha o que aconteceu com o Volpi. Será que é necessário? Olha o lance, dá uma olhada. Será que é necessário? Olha o que o Volpi faz. O Corinthians só não fez esse gol porque o Camacho não tem explicação, né? Aí dá uma olhada. Precisa disso? Será que precisa se expor desse jeito? Um time que está brigando pelo título. Olha o que o goleiro fez, não fui eu, né? E o Volpi tem sido peça fundamental em alguns jogos, mas esse tipo de atuação, meio entre aspas, irresponsável dentro da área, gerou eliminação na Libertadores, na Sul-Americana, no Paulista, e agora no Brasileiro São Paulo começa também a perder pontos. Precisa disso, Volpi? Parabéns por lembrar a gente desse lance aí, porque duas coisas, Celso Cardoso. É inconcebível o goleiro fazer isso. Tem que sair jogando com a bola, mas não dá pra fazer isso. E é inconcebível também o jogador do Corinthians não fazer esse gol. Pelo amor de Deus, eu fazia esse gol. Mas qual é a culpa do Fernando Diniz nisso? Gente, ele que manda, ué. Vocês estão falando, parece que o São Paulo tem. tem. Que obriga o eu só quero lembrar, eu só quero, sim, mas ali não era o momento de fazer isso, foi uma opção do jogador. Quer dizer, quando o jogador faz a burrada, a culpa é do técnico, tudo é culpa do. O técnico, ele é o mordomo nos filmes de suspense, ele tá sempre, sabe, sempre suspeito de tudo. Ele é o culpado. Pois é, e não é, gente. Outra coisa, vocês estão falando de um jogo, eu repito, São Paulo é líder do campeonato, 50 pontos conquistados, 4 pontos de vantagem para o segundo colocado, time que menos perdeu, o time que menos gols sofreu. Quem que tirou a bola do Volpi ali? Foi sensacional. Foi o Casares. Casares foi porque, olha, o Casares foi muito bem. Olha, ele não fez falta, hein? Não fez falta. Ele foi perfeito. Então, esses caras são muito experientes. Casares, Otero. Parabéns, Casares. E o Fábio outro não finalizou. Vocês se apegam muito... Foram três contratações que o Corinthians fez que vão fazer uma diferença danada daqui pra frente. Claro que vão. Que a hora que entrar em forma, pra valer, eles não estão em forma ainda. Eles Vai, Corinthians! 70%, 80%. Eles são muito bons jogadores. Foram mal aproveitados pelo São Paulo, que é amigo do Celso, né? Lá no Atlético Mineiro. E graças a Deus vieram pro Corinthians. Agora outra coisa. Se o Cantígio, aliás, o Camacho, toca pro Casares, era gol do Corinthians. Só ele chuta logo de cara, né? Foi a opção errada daí. Opção errada do Thiago, opção errada do Camacho e tá tudo certo. Bom, tá tudo errado, porque foi opção errada. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Olha, do lado vencedor o clima é outro, né, Jonas Campos? Wagner Mancini realmente conseguiu surpreender o Fernando Diniz e a internet não perdoa. Boa noite pra você.
Pois é, Michele, boa noite para você, para o Celso, para o Chico, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Zona Leste em festa, várias gargalhadas aqui, não iguais à do Chico Lang, né, que foi ovacionado até pelo cachorrinho dele, mas muita festa aqui dos corintianos. Fazia tempo que eu não vi uma segunda-feira tão tranquila aqui nos arredores do Parque São Jorge. Festa aqui no bairro e festa na internet, como você disse, a galera não perdoa nos famosos memes, né? Afinal, a freguesia do São Paulo na Neoquímica Arena não é brincadeira não, 13 jogos com 10 vitórias do Corinthians e 3 empates. Então a gente começa colocando um pouquinho do que rolou na internet. Primeiro o Otero ali, ó, atendendo um freguês, perguntando se o freguês quer CPF na nota. O Otero, autor do gol da vitória corintiana por 1-0 neste domingo. Depois, passando para a próxima tela, tem o Diniz no bolso de Wagner Mancini, né? Porque o Mancini ontem, de fato, foi decisivo. Grande estratégia, muito bem executada pela equipe do Wagner Mancini, que aos poucos vai arrumando a casa. Depois fizeram até um túmulo do dinizismo, né? Esse estilo de jogo do São Paulo. Galera não perdoa, fez um túmulo aí do estilo que vem sendo apresentado pelo São Paulo do Fernando Diniz. E por fim, uma tela dividida em 4. O meu avô viu o Santos da década de 60. Na primeira tela, colocada essa frase. Na segunda, meu pai viu o carrossel holandês de 74. Meu irmão mais velho, a seleção de 94. E eu estou vendo o mancinismo. Criaram o mancinismo, técnico caindo nas graças da torcida. Foi decisivo, o Corinthians subiu para a 9ª colocação, chega a 33 pontos. Mancini ontem falou sobre a importância dessa vitória no Majestoso e já começa até a sonhar com algo maior no Campeonato Brasileiro. Fala aí, professor. A partir do momento em que você vê uma equipe organizada, que não toma gols, que foi melhor do que o adversário, né? O jogo do Corinthians tem que ser esse. A gente sabe que o patamar tem que ser outro. Então, lógico que nós estamos em busca disso. E essa vitória acaba nos dando a possibilidade de sonhar um pouquinho mais no campeonato, né? Nós estamos distantes ainda daquele grupo que está um pouco mais à frente, mas jogo a jogo a gente vai buscar exatamente se afastar daquilo que nos incomoda para buscar outros objetivos. É isso Pois aí é, mesmo. deu moral para o Mancini. Não, e o Mancini chegou e ele já tinha feito um belo trabalho no Atlético Goianiense. Né, um time que era um time muito organizado. No próprio São Paulo, antes da chegada do Cuca, ele também conseguiu organizar um pouco de São Paulo. E ele está fazendo com o Corinthians aquilo que se espera, sabe? Organizar esse time a ponto. Qual é a primeira tarefa? Tirar o time da zona da parte de baixo da tabela de classificação. O risco de rebaixamento. E o risco do Corinthians, ele era iminente. Era iminente. Agora, com essa distância para a zona do rebaixamento, já pode pensar numa Copa Sul-Americana. Libertadores ainda não, mas uma Copa Sul-Americana dá para pensar. É o Corinthians essa temporada, não tem como ser diferente, Chico. O Mancini é um treinador interessante porque ele mescla a velha guarda com a nova geração, né? E ele assimilou muito bem o trabalho dos técnicos que ele trabalhou como jogador. Pra você ter uma ideia, o Mancini, quando era jogador, ele era um camisa 8 parecido com o Cantillo. Muito parecido com o Cantillo. Ele tinha a categoria volante, né? Do Cantillo, fazia gols, fazia gol de cabeça, chutava de fora da área, era um bom jogador. Chegou a jogar de lateral direito. Até improvisado. Não, de goleiro não. Não, boleiro, ele é boleirão. É um boleirão. Só que ele foi para a Europa, deu uma espiada lá no trabalho fez um ano sabático, ano meio que ele estava aí livre e estava sem clube, foi para lá, ficou uns 15, 20 dias, só vendo os times da Europa jogar, principalmente os da Espanha, né? Então, quer dizer que com isso, ele somou toda a experiência que ele tem e, ao mesmo tempo, ele tem uma grande vantagem. Ele é muito sincero com os jogadores, ele é muito transparente. Ele fala na cara dos jogadores o que ele pensa. É verdade. E não fica aquela fofoca, sabe? Um jogador falando mal do técnico pro outro. Igual nós aqui. Exatamente. A gente fala um na cara do outro quando a gente erra, né? E é o que ele faz do Corinthians. O Mancini realmente está se mostrando um treinador de mão cheia.
E ele tinha esse gostinho para ganhar esse clássico, né? Por tudo que aconteceu. É uma vingancinha, né? Uma vingancinha. Maravilhosa. De volta agora com o Jonas ao vivo lá do Parque São Jorge, a TV oficial do clube divulgou um material muito legal dos bastidores desse clássico de ontem. E o Jonas separou um trechinho para nós, não é isso, Jonas? É isso, Michele, trechinhos justamente em cima do trabalho feito pelo Wagner Mancini, que na minha opinião foi o grande nome desse clássico. A gente mostra um pouquinho aí esses trechos, que passa muito pela estratégia bolada pelo treinador e pelo trabalho de motivação com o elenco do Corinthians. Roda aí. Nós vamos fazer um tático hoje, visando o jogo de domingo. Eu quero saber em que nível, deixa eu achar o termo, em que nível nós estamos de raiva pro jogo. Baixo, médio e muito alto. Porque o cara, para desempenhar aquilo que ele pode em termos de performance, ele tem que ter um pouquinho de raiva. Ele tem que tirar dele alguma coisa de dentro. Tá tudo aberto lá atrás. Daqui. Embora eles voltem rápido, é um lance onde a gente tem jogadores de velocidade. É por isso a opção do Léo com o Mosquito à frente, que é exatamente para roubar a bola e ter alguém para espetar. Tá? Beleza? Dá os parabéns a todos e uma salva de palmas pela atuação de vocês. Muito bacana ver hoje a disposição, o futebol jogado, não foi só a disposição não, futebol jogado, organizado, sabendo sofrer em certos momentos, mas jogando melhor na maior parte do jogo, tá? Boa semana de trabalho. É isso, gente. Um pouquinho aí dos bastidores dessa vitória importantíssima do Corinthians para cima do rival São Paulo na Neoquímica Arena. Timão agora tem semana livre, volta a campo só na segunda-feira que vem contra o Goiás na Neoquímica Arena. Atenção especial ao volante Cantilho, que ontem foi substituído com dores na virilha. Amanhã será reavaliado, Michele. Valeu, Jonas. Ele desenhou a jogada. Eu estou impressionada com isso. Exatamente. No treino, né, no treino coletivo, né, antes do treino coletivo. Quer dizer, ele armou a jogada, ele convenceu os jogadores que eles tinham que ter raiva do adversário. É importante isso. Era canalizar a raiva, né, para o bem. Canalizar a raiva para o bem. Quer dizer, ele deu uma aula de psicologia aí. A gente falou isso aqui na sexta-feira. A gente falou que até que não podia ser uma... É que você não estava. Porque a gente falou assim, lembra que o Roger, quando falou pega o Geninho, acho que foi o Geninho? Foi o Geninho. E que não podia ser aquilo, que tinha que ter essa raiva, mas... E o Mancini conseguiu fazer direito, porque senão podia ter dado tudo errado. Na verdade, é gana, né? Vontade de vencer. Você parte do pressuposto que no esporte você quer vencer. Você tem que ter essa gana naturalmente, senão você não serve para coisa. Mas cabe ao comandante, no caso o Wagner Mancini, despertar isso. Mas tinha que pôr de novo, não dá para ouvir de novo ele falar da jogada, não, né? Ai, que pena, eu queria ouvir 20 vezes. Mas por exemplo... O iluminado. Mas são estratégias. Contra o Atlético Mineiro também a mesma estratégia. O que aconteceu? O Corinthians perdeu. Quer dizer, então, foi uma circunstância que o Corinthians conseguiu a vitória, deu tudo certo. Mas essas estratégias acontecem em todos os jogos, só que nem sempre funciona, nem sempre dá certo. Às vezes você esquece de combinar com o adversário. Ontem, calhou do São Paulo estar numa noite infeliz. Diferentemente do que aconteceu com o Atlético Mineiro, que venceu o jogo no Itaquera. Tem uma observação. Contra o Atlético Mineiro, o Corinthians não podia usar o Fábio Santos. Exatamente. Não podia usar o Otero e o Casares. Exato. Era o acordo que o Corinthians tinha com o isso você tem Atlético razão. Mineiro. Isso você E tem esses razão. três jogadores que vieram do Atlético Mineiro fazem toda a diferença hoje para o time do Corinthians. Porque o Fábio Santos consertou a defesa, o Otero está jogando muito bem no ataque e o Casares, no meio campo, está assim, dando uma aula de como armar jogadas para os atacantes executarem. Não é, Garrafa, que a gente falou na sexta-feira, disse que o Mancini ia chegar mordido, que ele ia fazer aquela preleção, e ele falou justamente disso, Garrafa, de raiva, né, que tinha que ter raiva, porque ele, no fundo, devia estar sentindo um pouco de raiva, né, de São Paulo. Bom,
Fala aí de novo, você que está na frente do CCT da Barra Funda, vai projetar esse jogo decisivo para o São Paulo quarta-feira já? Confronto que pode definir muita coisa, né, Garrafa? E você vai estar aqui com a gente no estúdio na quarta. Sim, Michele, é isso. Quarta-feira é clima de decisão, cobertura completa aqui no Gazeta Esportiva. E ontem mesmo, depois da partida, o Diniz já procurou virar a chavinha. Claro que os torcedores de Corinthians, São Paulo, dos outros clubes envolvidos na derrota do São Paulo ontem, e nós da imprensa, todo mundo consumindo o clássico. Mas o Diniz já está com a cabeça na decisão de quarta-feira, o jogo contra o Atlético Mineiro. Uma derrota, o São Paulo se complica no Brasileiro. Uma vitória, ele retoma a condição aí boa de vantagem. Vamos ouvir o que o Diniz falou ainda ontem, em entrevista coletiva, sobre o que ele está preparando para o Atlético, como é que vai ficar o emocional dos jogadores para o jogo de quarta-feira em função da derrota para o Corinthians. Fazer como a gente sempre faz, a gente tem que olhar internamente, corrigir os erros que nós cometemos hoje aqui e preparar para o próximo jogo, que é mais uma decisão contra o Atlético Mineiro. Então não tem muito segredo. Psicologicamente, a equipe sabe a maneira que o que deixou de fazer, na parte técnica também. A gente já deu, no intervalo, a gente já tinha conversado um pouco sobre isso. E agora é pensar no Atlético, não adianta ficar, não tem mágica, não tem nada muito sofisticado para fazer, para preparar para o próximo jogo e para a sequência do campeonato. A gente tem que colocar a cabeça no lugar, corrigir os erros táticos e técnicos e psicologicamente também. A gente tem que se entregar totalmente para a próxima partida, com tudo que a gente tiver de coragem, de energia, de amizade, para a gente poder conseguir um bom resultado na quarta-feira diante do Atlético. Olha o tamanho do jogo de quarta-feira. Se o São Paulo ganha, novamente abre vantagem de 7 pontos para o Atlético. Se perde, a diferença cai para 1 ponto em 4 dias, Michele. Olha a importância do jogo. E detalhe, hein? O Luciano, que ontem deixou o campo contundido com a virilha esquerda, né? Sentindo contusão na virilha esquerda, está vetado para o departamento médico. Treinou hoje aqui apenas internamente, não tem condição de jogo, é desfalque. E o Pablo amanhã deve ser confirmado como novidade no ataque de São Paulo. É uma decisão entre Atlético e São Paulo, quarta-feira, e toda a cobertura no Gazeta Esportiva, amigo. Valeu, Garrafa. Chega pressionado, mais pressionado do que deveria. Não deveria, chega pressionado porque vocês ficam toda hora falando, vai chegar pressionado, vai chegar pressionado. Vamos imaginar o pior. Aliás, não é o pior. Pode acontecer do São Paulo perder do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro também é candidato ao título. Crise no São Paulo. Que crise no São Paulo? Cabeça do São Fernando Paulo Diniz vai rolar no dia seguinte. Pois é, esse pensamento... A torcida vai pedir a cabeça mesmo. Mancini vai passar o Natal com um peru deste tamanho, comendo peru, farofa. Líder do campeonato ainda. Ganhou de São Paulo. Líder do campeonato. Se perder o Atlético Mineiro, ainda vai ser líder do campeonato. Eu não sei. Vocês são o mensageiro do demônio. Do apocalipse. Meu Deus do céu. O que é isso? Eu tô louco. Tudo. Trabalhar com o Edir Macedo. Mensageiro do demônio, você tá louco? Mensageiro do Deus o demônio. livre. O cara vai continuar com um time de... O cara vai continuar com um time de garotos. Vá de retro, Ela Satanás. toma veneno na minha água. Ele tem um time de garotos sem estrelas, vai continuar líder do campeonato, vocês querem o fim. Vai ser uma briga de cachorro grande. Ou de diabos grandes. Demônio, vá de retro, demônio. Ele tá em Saia, demônio.